Salve pessoal do Decálculo, tudo bem? Professor Daniel na área e hoje nós vamos dar continuidade à nossa lista de desafios que nós lançamos há algum tempo atrás e agora vamos procurar resolver esta lista, tá legal? Bom, roda a vinheta aí para que a gente possa então iniciar nossas atividades. Pessoal, agora resolvendo a nossa lista de desafios. O que eu fiz? Eu propus para vocês uma determinada lista para que vocês fizessem, tentassem fazer na casa de vocês, e com base nisso a gente ia então discutir no nosso grupo de WhatsApp. Pois bem, nós tivemos a participação de alguns alunos para fazer essas listas, e eu solicitei então a alguns desses alunos para que resolvessem essa lista para a gente e mostrassem o caminho, o método que eles utilizaram para resolver as questões. Tudo bem? Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje, na verdade, é uma união, né, de todos os vídeos que eles fizeram. E aí eu vou fazendo comentários em cima de cada um desses vídeos, tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeiramente, queria lembrar que essa aqui é a lista do nosso desafio, é o desafio 1 e o desafio 2, tudo bem? Então nós vamos começar aqui resolvendo o desafio número 1, que vai da letra A até a letra N. Então o que eu fiz? Depois que esses alunos resolveram as questões, eu solicitei para eles que eles me informassem quais foram aquelas questões que teve maior desafio, né, que apresentou o maior desafio para eles. E eu também selecionei uma questão aqui só para dar linearidade ao grau de dificuldade. Então essas questões que estão aparecendo aqui no slide são basicamente as questões que esses alunos disseram: professor, eu tive muita dificuldade com essa questão aqui, ou então ela apresentou um grau de dificuldade um pouco maior. E aí eles fizeram para a gente essas questões. Tudo bem? Então, a primeira questão do nosso desafio número 1 é a alternativa C, que foi feita pelo nosso colega Juan Oliveira, lá da Universidade, que eles chamam de UESC, né, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, que é uma universidade do estado da Bahia. Tudo bem? Então, o Juan vai mostrar para a gente agora como ele conseguiu resolver essa questão. Vai lá, Juan. Olá, meu nome é Juan Oliveira, eu sou estudante de Engenharia Elétrica da UESC e, a pedido do professor Daniel, eu vou responder a alternativa C do desafio número 1 de limites. Essa questão ela pode ser resolvida de duas formas. A primeira é do jeito que ela é dada no exercício, t ao quadrado menos 5 dividido por 2t ao cubo mais 6, ou você pode pegar o numerador e resolver por partes, que no caso é o t ao quadrado menos 5, depois pegar o denominador e resolver também por partes, que no caso é 2t ao cubo mais 6. Vou explicar das duas formas. A primeira forma, como ela é dada, onde tem t, vocês trocam por 2, porque no limite aqui o t está tendendo a 2. No caso vai ficar 2 ao quadrado menos 5 dividido por 2 vezes 2 ao cubo mais 6, que resolvendo vai ficar 4 menos 5 dividido por 2 vezes 8 mais 6, que o resultado final vai dar menos 1 sobre 22. Agora, eu vou explicar da segunda forma. Vocês pegam o numerador, como eu falei, t ao quadrado menos 5. Como o limite está tendendo a 2, vocês trocam onde tem t por 2. Aí vai ficar 2 ao quadrado menos 5, que vai ficar 4 menos 5, e o resultado vai ser menos 1. E agora vocês vão pegar o denominador, que no caso aqui é 2t ao cubo mais 6, e vão trocar tudo que tem t por 2, que no caso aqui o limite está tendendo a 2. Aí vai ficar 2 vezes 2 ao cubo mais 6, que resolvendo vai dar 2 vezes 8 mais 6, que vai dar 22. Aí, como a equação eles estavam dividindo, vocês vão pegar o menos 1, que no caso é o numerador, vai colocar dividido por 22, que foi o resultado que nós encontramos do denominador. E essas foram as duas formas de explicação. Então, como vocês puderam ver aí na resolução da questão do Juan, ela é uma questão bem simples, apenas substituir, né, você tem a tendência do t elevado tendendo a 2,
E aí esse t, você substituindo aqui, você consegue então resolver. Então é uma substituição simples, porque trata-se de uma função que é contínua, ainda que ela seja dividida um polinômio pelo outro, né, um polinômio do segundo grau por um polinômio do terceiro grau, o resultado disso gera uma função contínua. E aí, por ser uma função contínua, ela então não requer grandes desafios, basta que você substitua o valor e encontre. Agora, uma questão interessante que o Juan trouxe para a gente é que a gente pode utilizar propriedades de limites, né, para já ir treinando. A gente pode resolver ela de uma única maneira ou então separá-las, né, separar esse numerador do denominador e a partir daí, então, resolver limites do numerador e do denominador. Isso aqui seria, então, a propriedade do limite do quociente ou limite da divisão. Né? Segundo esse limite, você pode, então, dividir, fazer separadamente o numerador e depois o denominador e aplicar o limite em cima e embaixo. Tá? E aí o Juan fez de uma maneira brilhante, fez pelos dois métodos para que vocês pudessem entender. Tá? Mas sem grande dificuldade essa questão aí. Muito obrigado, Juan. Agora, nós vamos para a outra alternativa, outra questão que gerou, assim, digamos, o maior desafio para os nossos alunos, foi essa questão, essa alternativa K, ainda do desafio número 1. Bom, essa alternativa K, ela foi resolvida pela nossa amiga aí, a Thalita Matos, lá também da Universidade Estadual de Santa Cruz, lá do estado da Bahia. Então, nessa questão, a Thalita também utilizou a propriedade da radiciação em relação ao limite. Mostra pra gente aí, Thalita, como é que você resolveu essa questão. Olá, eu sou Thalita Matos, estudante de Engenharia Elétrica da UESC, e vamos à resolução da alternativa K da primeira questão do desafio de limites. Bom, primeiramente, nós vamos aplicar a propriedade do limite da raiz. Vamos colocar tudo que está fora dentro da raiz e vamos resolver como se a raiz não existisse. Vamos fatorar o numerador usando a diferença entre cubos e o denominador utilizando a diferença entre quadrados. Com o resultado, nós vamos anular o numerador e o denominador que são iguais e ficaremos com o restante da equação. Com o restante da equação, nós vamos substituir o valor da incógnita t, que foi dado anteriormente no início da questão. Vamos calcular o valor da potência e vamos simplificar as multiplicações. A primeira por 4, a segunda por 2 e a do denominador por 2 também. Vamos reduzir e calcular a soma dos valores, obtendo este resultado. Com este resultado, nós vamos simplificá-lo por 3. Vamos isolar o resultado desta simplificação e vamos reescrever o problema igualando a raiz do resultado que foi isolado. Vamos resolver simplificando, tirando a raiz do numerador e a raiz do denominador, e vamos racionalizar o denominador, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pelo valor do denominador, e vamos cortar as raízes do denominador e realizar a multiplicação normalmente em cima. Vamos ter que o valor inicial da expressão dada é igual ao valor que nós obtemos. Pois bem, vendo a resolução aí da Thalita, vocês podem perceber que ela utilizou de fato a propriedade de raiz. Essa raiz aqui eu posso desconsiderar ela, né? Eu posso aplicar o limite só da parte de dentro e o resultado final, pessoal, eu posso pegar e final englobar pela raiz. Então isso pode ser feito, isso é tranquilo. Então foi isso que ela fez, né? Ela imaginou que não tem raiz, para não complicar a vida dela, trabalhou só com essa parte interna aqui e no final das contas ela foi lá e aplicou a raiz em cima do resultado já do limite final. Só que aí para chegar nesse limite final, como vocês puderam ver no vídeo que ela fez para a gente,
ela teve que enxergar a diferença entre dois cubos aqui em cima e a diferença entre quadrados aqui embaixo, né, para ela poder resolver a questão. Então, basicamente foi isso que ela fez aí. Tá legal? Agora, para complementar essa questão K, para a gente entrar numa discussão legal, eu solicitei ao Lucas Yoshi, da Universidade Federal do Pará, que ele fizesse as alternativas da L e a M. Por quê? Porque elas são muito parecidas. Tá? Então solicitei para ele aproveitar, já que era parecido, e fazer logo as duas. E aí, então ele fez essa questão, e aí interessante é o seguinte, que na alternativa aqui da Thalita, bastava ela enxergar que já tinha, na verdade, a diferença entre dois cubos em cima e a diferença entre dois quadrados embaixo. Era só você reescrever que você ia enxergar isso. Né? Mas já está uma diferença entre cubo aqui em cima e entre quadrados aqui embaixo. Na questão do que o Lucas Yoshi resolveu, você vai perceber que ele completa para poder enxergar a diferença entre quadrados, para depois daí então começar a resolver. Ou seja, você ainda não tem a questão resolvida. Você não tem a questão, desculpa, completa. Você completa. Então vou deixar que o Lucas explique de forma melhor aí as alternativas L e M. Vai daí, Lucas, explica aí pra gente como é que você fez. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Yoshi e eu sou estudante de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Pará. E eu vou estar tentando ajudar vocês aqui com a alternativa M do desafio número 1. Então, vamos lá. A questão ele fala sobre o limite de 2 menos raiz de 4 menos t sobre t quando t tende a zero. Bom, perceba aqui que se você substituir o t por zero, você vai chegar numa indeterminação matemática, né? 4 menos 0 vai dar 4, raiz de 4 igual a 2, 2 menos 2, 0, sobre 0. Então, a gente vai ter que dar um jeito de se livrar dessa indeterminação matemática. Normalmente, quando a gente tem isso aqui, eu costumo sempre olhar para a raiz quadrada. Eu sempre tento dar um jeito de meio que tirar essa raiz quadrada e assim a gente pode tentar fugir da indeterminação, tá bom? Então perceba que aqui, como é uma raiz quadrada, para eu poder eliminar essa raiz, eu teria que multiplicar ela por ela mesma. E bom, basicamente então a gente tem que elevar essa raiz ao quadrado. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode lembrar de uma propriedadezinha dos produtos notáveis, que é essa daqui, ó. A menos B vezes A mais B, que é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Perceba que a gente já tem o A menos B. Se a gente associar o A ao 2 e o B ao raiz de 4 menos t. E perceba que é o sinal de menos. Então, se a gente multiplicar isso por 2 mais raiz de 4 menos t, a gente vai poder elevar o segundo termo ao quadrado, que é esse aqui, e assim eliminar a raiz. Então, multiplicando por 2 mais raiz de 4 menos t em cima e embaixo, lembre-se que nesses casos a gente tem que multiplicar em cima e embaixo, a gente vai chegar a isso aqui, onde 2 ao quadrado é igual a 4, esse 2 vai cortar com essa raiz e vai sobrar isso aqui. Aqui 4 menos 4 fica 0, vai sobrar só o t, corta o t, e a gente vai chegar a 1 sobre 2 mais raiz de 4 menos t. Então perceba que com todo esse processo, a gente saiu desse limite, a gente chegou até aqui, que foi basicamente esse limite aqui, certo? Então meio que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que escrito de uma maneira diferente. Então aqui a gente pode simplesmente substituir o t por 0, a gente vai chegar a 1 sobre 2 mais raiz de 4 menos 0, 1 sobre 2 mais raiz de 4, que é igual a 1 sobre 2 mais 2, que é igual a 1 quarto. Então, a gente saiu desse limite aqui, que é dar uma indeterminação matemática. A gente fez todo esse processo e a gente conseguiu chegar aqui. Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês. Eu espero ter conseguido fazer uma boa explicação. E é isso. Obrigado. Viram só como é que ele fez a questão? Então, eu até trouxe aqui coloquei aqui no Paint para poder explicar melhor essa diferença entre a alternativa K, né, e as alternativas L e M, para vocês entenderem de uma vez por todas essa diferença. Eu vou só habilitar aqui a minha tela para que vocês possam ver. Só um instantinho. Pronto. Agora vocês podem ver aí a tela em que eu fiz o resumo no Paint mesmo. Tá? Então, olha só. Qual é a diferença entre a questão que a Thalita resolveu, que é a alternativa K,
e a questão LM resolvida pelo Lucas. A questão da Thalita, ela envolve essa questão bem aqui. Vou até colocar um lápis aqui. Ela envolve essa questão bem aqui. Aonde eu já tenho, na verdade, a diferença entre os dois quadrados, só que eu só preciso enxergar isso, pessoal. Por exemplo, o 9 eu posso escrever como sendo 3 ao quadrado. E o 1 eu posso escrever ele como sendo 1 ao quadrado. Então, na verdade, aqui eu já tenho a diferença entre dois quadrados, já está feito. Eu só preciso escrever isso de uma forma diferente para que eu possa, então, enxergar a diferença entre dois quadrados. Essa foi a questão que a Thalita resolveu para a gente. Tanto a diferença entre dois quadrados quanto a diferença entre cubos. No caso da questão do Lucas, o Lucas ele tinha uma determinada diferença, só que ele não tinha como enxergar um quadrado, a diferença entre dois quadrados. Então, o que ele fez? Ele pegou e disse o seguinte, bom, eu não tenho, mas eu posso completar para poder enxergar, então, a diferença entre dois quadrados. Então, por exemplo, o 3 menos 1 sozinho, ele não tem muito o que ser feito. Mas, o que o Lucas fez? Ele pegou e multiplicou em cima e embaixo. Professor, por que ele teve que multiplicar em cima e embaixo? Porque isso aí é uma equação, ela não pode ficar desequilibrada. Tudo que você multiplicar em cima, você tem que multiplicar embaixo. Tudo que você coloca, você tem que tirar. Então, se você for perceber aqui, ó, eu posso simplesmente cortar aqui embaixo e cortar aqui em cima e eu volto a ter o 3 menos 1, que era o que eu tinha no inicial. Só que eu não vou fazer isso, por que eu não vou fazer esse corte? Porque eu vou precisar desse 3 mais 1 para poder fazer a jogada que o Lucas fez. Porque quando eu tenho 3 menos 1 que multiplica 3 mais 1, isso aqui é 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. A diferença entre os dois quadrados que eu queria. Vocês entenderam a diferença? Aqui eu preciso só enxergar, ó, aqui eu só enxergo a maneira como eu escrevo. E aqui nesse caso eu preciso completar. E aí completando eu consigo enxergar então a diferença entre dois quadrados. Logicamente que nesse caso, por o fato de você ter multiplicado em cima e embaixo, você vai ter que ter inevitavelmente um termo embaixo. Mas aí não tem problema, como o Lucas mostrou. Depois isso aí vai fazendo as simplificações e você consegue fazer naturalmente a questão. Deu para entender, pessoal, a diferença entre essas duas questões, basicamente? Coloquei aqui um exemplo para te visualizar de uma melhor maneira. Tudo bem? Agora eu vou voltar lá para a minha apresentação. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Tudo bem? Então, o Lucas mostrou para a gente como é que é essa questão de completar, né, os quadrados através dessa alternativa L e M. Beleza? Muito obrigado. Agora, vamos para a alternativa N, ainda do desafio número 1. A alternativa N, ela é uma alternativa que a gente tem que trabalhar muito parecido com a questão aqui do Lucas, só que agora eu preciso completar os cubos. Veja, eu não vou conseguir enxergar novamente os cubos apenas fazendo e completando os quadrados. Eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo e a partir daí então vai aparecer a diferença entre dois cubos. Mostra pra gente aí, Davi, como é que ficou essa questão. Oi, eu sou o Davi Costa Barroso, do curso de Engenharia de Computação, e fiquei aqui com a questão N do desafio número 1. O primeiro método que devemos utilizar é a substituição. Temos que o H tende a zero, então basta trocar o H pelo zero. Fazendo isso, podemos calcular assim, a raiz cúbica de 0 mais 1, primeiro o 0 mais 1, que vai dar 1, então fica só a raiz cúbica de 1, menos o 1. E embaixo, substituindo o H pelo 0, fica 0. A raiz cúbica de 1 é 1, e 1 menos 1 vai dar 0. E embaixo, 0 sobre 0. Sabemos que não existe divisão por 0. Logo, o método de substituição não é válido aqui. Agora vamos reescrever o limite aqui embaixo. Agora devemos analisar o limite para ver se ele é uma equação de segundo grau ou se podemos fatorar. Lembrando de fatoração, temos a diferença de cubos, que é a ao cubo menos b ao cubo, que é exatamente igual a a menos b, vezes a ao quadrado, mais a vezes b, mais b ao quadrado. Podemos concluir que a raiz cúbica de h mais 1 é igual a e o 1 é igual ao b. Ele é igual a essa parte aqui. Então, só devemos multiplicar pela essa outra parte, para obtermos o valor, que é a ao cubo menos b ao cubo. Voltando lá, agora vamos reescrever. A raiz cúbica de h mais 1
menos 1 vezes a raiz cúbica de h mais 1 ao quadrado mais a raiz cúbica de h mais 1 vezes 1, que é o a vezes b, mais o b ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado. E embaixo devemos fazer a mesma coisa, o h vezes a raiz cúbica de h mais 1 ao quadrado mais raiz cúbica de h mais 1 vezes 1. E por último, 1 ao quadrado. Sabemos que se fizermos isso, a gente não está alterando em nada na função, pois o mesmo valor que colocamos em cima, a gente colocou embaixo, que se a gente dividir esse valor, vai dar 1. E assim, tudo isso, a função multiplicada por 1 é igual a ela mesma. Se multiplicarmos todo o valor de cima, temos então que a raiz cúbica de h mais 1, ela vai estar elevada a 3, menos 1 elevado a 3, que é a diferença de cubos. E embaixo vamos só escrever a mesma coisa do anterior. Assim a gente pode cortar o 3 com a raiz cúbica. 1 elevado a 3 é 1 mesmo. Então vamos lá. 1 positivo menos 1 negativo é igual a 0. Então só vamos cortar aqui. E o h podemos cortar com ele de baixo, que vai dar 1, dividir por ele de baixo. Substituindo o 0 aqui, temos que 0 mais 1 é igual a 1. A raiz cúbica de 1 é 1 e ao quadrado também é 1. E aqui também dá 1 e mais 1. Somando 1 mais 1 é igual a 3. Essa é a resposta da alternativa. Obrigado aí para quem assistiu. Valeu, falou. Vocês viram como o Davi fez? Lembrando, esqueci de falar, né? O Davi Costa, ele é também um aluno da Universidade Federal do Pará. Tudo bem? Então, o Davi, ele, através dessa questão, ele mostrou para a gente que a gente pode sim, através de complemento, de multiplicar em cima e embaixo pelos termos adequados, nós podemos então transformar isso na diferença entre dois cubos. E aí, fazendo essa diferença entre dois cubos, eu posso trazer isso para uma multiplicação e cortar em cima. Perceba que com essa jogada que ele fez, possibilitou cortar o h em cima e o h embaixo. Qual é a importância de cortar o h? Porque o h embaixo, quando você eleva o h para zero, aqui, ó, olha aqui no slide, o h para zero, você percebe que esse h, na verdade, é a indeterminação. Então, fazer o corte desse h de baixo com o h de cima é o segredo para resolver essa questão, e o Davi nos mostrou isso de forma brilhante. Tá? Escrever de uma forma diferente que viabilize, então, o desaparecimento ou o corte, né, desse h de baixo com um h de cima. Tudo bem? Então, foi isso que o Davi fez para a gente. Bom, passando aqui agora para frente, nós temos o desafio número 2. O desafio número 2, ele foi feito pelo nosso aluno, pelo nosso colega, o Rian Santos, também aqui da Universidade Federal do Pará. Então o Rian, ele encarou uma questão aí já bem diferente de todas essas que a gente fez aí para frente. Tudo bem? Mostra aí, Rian, como é que você fez essa questão. Fala galera do canal De Cálculo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rian Santos Souza, sou calouro de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Pará, campus Tucuruí. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha resolução do item H do nosso desafio de limites, da questão número 2. Aqui, pessoal, logo de cara nós percebemos que se fizermos a substituição direta, nós vamos encontrar uma indeterminação. Então, através de algumas manipulações algébricas, eu vou me livrar dessa indeterminação. Primeiro passo, perceba que aqui nós temos um polinômio aqui no numerador, nós podemos fatorá-lo se nós soubermos as raízes dele. Se nós soubermos as raízes, nós podemos usar a seguinte expressão: x menos x uma linha, vezes x menos x duas linhas, onde x uma linha e x duas linhas são as minhas raízes. Para encontrar as raízes, então, eu vou utilizar o método soma e produto, onde a soma das raízes tem que resultar em menos b sobre a, e o produto tem que resultar em c. Menos b sobre a. Meu valor de b no polinômio é menos 4. Então, substituindo aqui, eu vou encontrar 4 positivo. E o meu valor de a é 1.
Então, a soma das raízes tem que resultar em 4. E o produto tem que resultar em C, que é o meu valor 3 aqui do nosso polinômio. Então, quais são os números que somados dão 4 e multiplicados dão 3? Concorda comigo que é 1 e 3? 1 mais 3 é igual a 4 e 1 vezes 3 é igual a 3. Então, temos aqui as nossas raízes, 1 e 3. Basta substituirmos aqui na nossa expressão, onde x uma linha é 1, x menos x uma linha, vezes x menos x duas linhas. Então, agora podemos fazer uma simplificação e nos resta somente x menos 3. Aqui agora nós podemos fazer a substituição direta, x igual a 1, 1 menos 3, menos 2. Então, encontramos o valor do nosso limite. Quando x tende a 1, f de x tende a menos 2. Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais. Vocês viram só como é que o Rian fez? O que aconteceu? Não tinha como, diferentemente das outras questões anteriores, escrever a diferença entre dois quadrados, a diferença entre dois cubos, não tinha. Então, ele teve que encarar este polinômio aqui do segundo grau e tentar escrever ele através de uma forma de produto. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, eu ensinei em uma das minhas aulas que a gente pode analisar isso aqui através de uma equação de segundo grau, e aí nós, através de soma e produto, nós conseguimos escrever isso aqui como sendo x menos a primeira raiz dessa equação do segundo grau, que multiplica 1x menos a segunda raiz. Certo? Como ela é uma equação de segundo grau, eu consigo achar duas raízes, na verdade. E aí, cada uma dessas raízes ele coloca dentro do x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. E aí, o que era desculpa, aqui embaixo. O que era uma subtração e soma que inviabiliza o corte aqui embaixo, né, porque eu não posso cortar, eu transformo isso aqui em um produto. E aí, transformando em um produto, eu posso cortar o que está em cima com o que está embaixo, né, desde que esteja igual. No caso, o x menos 1 embaixo vai aparecer um x menos 1 em cima. Então, vejam que são várias técnicas que nós podemos utilizar e cada uma dessas técnicas pertence ao nosso pré-cálculo, que nos auxilia muito nessa parte da hora de calcular os limites. Então, são várias questões, vários métodos. E assim, quanto mais vocês forem fazendo, quanto mais vocês se atirarem a tentar fazer essas questões, tão melhor. Porque vocês vão vendo que a partir vai chegar um ponto que vai começar a se repetir as questões e aí vai se tornar fácil para vocês. Tá? Então, o segredo aqui é tentar fazer. E aí, na medida que vocês forem tentando fazer, vocês vão pegando aí o macete de como é que vocês resolvem essas questões. Cada questão tem um determinado tipo. Tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado a todos os alunos que participaram aí conosco da confecção dos vídeos. A partir de agora vai ser assim, através do nosso grupo do WhatsApp, que tem aqui a descrição aqui embaixo. Não se esqueçam de entrar no nosso grupo. A partir de agora vai ser assim, nós vamos propor os desafios e as pessoas que forem conseguindo fazer, eu vou solicitar que envie vídeo para mim, vocês então fazem esse vídeo e eu vou colocando aqui no nosso canal, com muito prazer, a maneira como vocês pensaram em a questão, a maneira como vocês resolveram as questões que nós propomos, desafios, né, que nós propomos para vocês. Tudo bem? Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima videoaula. Um forte abraço. E lembrando que nós temos aí os nossos canais de comunicação do Decálculo, né? Que além do YouTube tem agora o nosso Instagram, que nós vamos estar postando nossa aula também por lá agora. Nós temos nosso e-mail Decálculo e também o Facebook. Nos acompanhe, curta, compartilhe. Quanto mais pessoas estiverem aqui nessa comunidade, tão melhor, para que nós possamos então compartilhar esse conhecimento. Obrigado e até a próxima, pessoal.